Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre relação de trabalho, relação de emprego e as suas diferenças e características, beleza? Vamos lá começar então com relação de trabalho? Vem comigo. Olha só, relação de trabalho. Compreende-se como relação de trabalho toda e qualquer prestação de serviços realizados por pessoa física, mediante o pagamento de contraprestação. Vem cá, verificamos então que, havendo a prestação de serviços por uma pessoa física, mediante o pagamento por esse serviço realizado, estamos diante então de uma relação de trabalho. Mas você pode estar pensando, mas e o trabalhador que tem um vínculo empregatício, recebe o seu salário diante dos seus serviços realizados? Ou seja, o trabalhador está prestando serviços e recebe um salário por isso. Estamos diante de uma relação de emprego ou de uma relação de trabalho? Então, a relação de trabalho ela é um gênero em que ela comporta vários tipos de espécie de prestação de serviços, sendo que a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho. Então, neste caso, é compreendido que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Além disso, falamos que, havendo pagamento por um serviço realizado por uma pessoa física, estaremos diante de uma relação de trabalho. Certo? Certo. Mas existe a possibilidade também de haver uma prestação de serviços por uma pessoa física sem o pagamento por esse serviço realizado? Sim, aí estaremos diante de um trabalho voluntário. Beleza? Vamos avançar? Agora vamos falar sobre alguns exemplos de relação de trabalho, começando com o trabalhador eventual. Vem comigo. Trabalhador eventual. O trabalho eventual, ele se configura quando ele é realizado de forma esporádica, temporária, não está relacionado com a atividade fim da empresa. Eu coloquei como exemplo bicos. Aqui neste caso, um bom exemplo de trabalhador eventual é o eletricista. Então é aquela pessoa que vai consertar a torneira da pia da cozinha que quebrou. E é isso. Então ele realiza para um determinado fim, para uma determinada demanda, de uma forma temporária, esporádica. Certo? Avançando. Temos o trabalhador autônomo, que seria o quê? O prestador de serviços que realiza suas atividades de forma autônoma, com profissionalidade e habitualidade. E, além de tudo, ele assume os riscos da sua atividade. Observe, então, que ele atua até como uma verdadeira empresa, então como um verdadeiro empregador, ao assumir os riscos da sua atividade. Olha o que diz o artigo 442b da CLT. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da CLT. Esse artigo é importante, hein? Dá uma estudada, dá uma lida. Avançando. Trabalhador avulso. Esse caso, ele possui duas modalidades. Temos a do trabalhador avulso portuário e a do trabalhador avulso em atividades de movimentação de mercadorias em geral. O que seria o avulso portuário? Aqui temos a presença do órgão gestor de mão de obra, em que este órgão ele atua na escalação desses avulsos portuários, que eles estão registrados e treinados também na carga e descarga dos navios que chegam aos portos nacionais. Legal? Já este órgão gestor ele não possui uma relação de emprego com esse avulso portuário, mas sim uma relação de trabalho. Beleza? Vamos agora também quanto à atividade de movimentação de mercadorias em geral. Neste caso, é desenvolvido em áreas urbanas ou rurais e não tem vínculo empregatício, mas tem a presença obrigatória do sindicato da categoria por meio de acordo ou convenção coletiva. Legal? Outras espécies de relação de trabalho. Temos o trabalho institucional, que aqui estamos diante dos servidores públicos e pessoas jurídicas de direito público interno. Aqui os servidores públicos, eles não possuem vínculo empregatício com a administração pública, até porque é um regime estatutário. Legal? Outro exemplo, estágio, que está previsto na Lei 11.788 de 2008. Depois dá uma lida lá. Beleza? Então vem cá. Vimos então que a relação de trabalho é toda a prestação de serviços por uma pessoa física mediante o pagamento por esse serviço realizado. Legal? Vamos ver agora a relação de emprego e quais são os seus requisitos para a sua configuração. Vem comigo. Relação de emprego. Considera-se a relação empregatícia toda vez que uma pessoa física realizar as suas atividades com pessoalidade de caráter não eventual e subordinada mediante o pagamento de salário. Aqui estamos então diante de 5 requisitos para a configuração da relação empregatícia, que seria pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Vamos ver cada uma delas agora. Vem comigo.
pessoa física e pessoalidade. Isso aqui vamos ver os dois juntos. Está previsto no artigo 2º da CLT que o empregado é toda pessoa física que presta serviços ao empregador, onde ele não pode fazer-se substituir por outra pessoa. E justamente em razão da impossibilidade dessa substituição do empregado para exercer as suas atividades, a relação de emprego ela possui caráter intuito persona. Vem cá então, o empregado ele não pode ser substituído por outra pessoa para realizar as atividades as quais ele foi contratado para realizar. E além de tudo, deve ser uma pessoa física. Se não houver a contratação de uma pessoa física ou o empregado ele não exercer as suas atividades com pessoalidade, não haverá a relação empregatícia. Legal? Vamos ver agora duas observações a respeito da pessoalidade. Vem cá. Observação número 1. As substituições previstas e autorizadas por lei ou a norma coletiva, ou até mesmo as eventuais substituições consentidas pelo empregador, elas não afastam o caráter da pessoalidade. O que não é autorizado é o próprio trabalhador designar outra pessoa para lhe substituir. Logo, havendo substituição, mas autorizada por lei ou consentida pelo empregador, não vai afastar o caráter da pessoalidade. Assim, não afastaria o vínculo empregatício. Beleza? Segunda observação. A pessoalidade ela é uma característica ligada somente ao empregado. Ela não se aplica ao empregador. Diante disto, em relação ao empregador, temos que vigora a regra da despersonificação, podendo ocorrer alteração subjetiva neste lado da relação empregatícia, que estamos diante da sucessão trabalhista. Verifique depois lá o artigo 10 e o artigo 448 da CLT. Beleza? Vamos avançar? Não eventualidade. Aqui é o seguinte, os serviços realizados pelo trabalhador, eles são frequentes, contínuos, habituais. Ou seja, eles não possuem caráter eventual. Mas olha só, é importante, hein? O que se considera é a expectativa de retorno do empregado ao serviço. Ou seja, a consciência de que aquelas tarefas elas serão realizadas em um determinado dia, por determinada pessoa, e a sua ausência poderá causar prejuízos. Não entendi, vem cá então. Olha só, o que isso quer dizer? Que não é necessário que o empregado compareça ao local de trabalho todos os dias, que a prestação de serviço seja realizada diariamente, de segunda a sexta, de 8 às 18. Não, basta que haja uma habitualidade, uma frequência no comparecimento desta pessoa no local de serviços para realizar aquelas atividades as quais ele foi contratado para realizar. Neste caso, o importante é que haja uma expectativa, que o empregador ele está contando que aquela pessoa vai realizar as suas tarefas naquele momento específico. Legal? Então, isto que é o ponto-chave, é a expectativa do retorno do empregado ao local de serviço para configurar a não eventualidade. Vamos avançar? Vem comigo então. Onerosidade. Aqui está fácil. Aqui é a contraprestação pelos serviços prestados, que é o pagamento de salário. Não há muito o que aprofundar. É basicamente isso. Não havendo pagamento, aí estaremos diante de um trabalho voluntário. Aí trabalho voluntário não é relação de emprego. Vamos avançar. Subordinação. Aqui o empregado está subordinado às regras, às orientações, às normas estabelecidas pelo empregador, desde que legais e não abusivas. Vem cá, aqui neste caso, o empregado ele tem o dever de obediência, ele transfere o seu dever de obediência ao empregador. Ele obedece às ordens que são proferidas, desde que legais e não abusivas. E também a subordinação ela pode ser configurada mediante a aplicação de punição disciplinar pelo empregador, quando ele usa o seu poder diretivo. E quais são essas punições disciplinares? Seria advertência, que pode ser de forma verbal ou escrita, eventual suspensão disciplinar e também a mais grave de todas, que seria a demissão por justa causa. Além desta forma de incidir a subordinação, temos também o cumprimento de tarefas, cumprimento de metas, a obrigação de cumprir horário. Temos todas essas situações que podemos configurar a subordinação. Beleza? Vamos lá, avançar então. Quais são os sujeitos da relação de emprego? Temos o empregador, que é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, ela admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. E também agora vamos ver o empregado, que é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Tenho aqui uma observação final para você. Olha só, o que diz o artigo 6º da CLT, que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e realizado à distância.
desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E olha ainda mais, parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, eles se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Vem cá então. Então verifique que, havendo preenchimento de todos os requisitos caracterizadores da relação empregatícia, não importa o local da prestação de serviços, pode ser no domicílio do empregado, em qualquer outro lugar. O importante é o preenchimento desses pressupostos que caracteriza a relação empregatícia. Assim, estaremos diante de um vínculo empregatício ou de uma relação de emprego. Beleza? É isso aí, pessoal. Essas são essas considerações que eu tenho para apresentar para vocês a respeito da relação de trabalho e relação de emprego. Se te ajudou, espero que tenha ajudado você que está estudando para a prova da OAB e para você que está complementando seus estudos na área de direito de trabalho. Legal? Te ajudou? Compartilhe com seus colegas, não deixe de curtir aqui também, nos ajuda bastante a compartilhar esse conteúdo com todos vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos mais uma vez, até a próxima. Valeu!